bem-vindos ao curso de Criminologia. Sou a professora Priscila Guimarães, advogada, criminalista e professora. E vou estar aqui com vocês nos nossos próximos encontros para que possamos debater sobre esse importante ramo, a criminologia. Bom, por que estudar a criminologia? Muitos me perguntam o porquê estudar a criminologia. Para muitos, a criminologia ela não parece à primeira vista tão relevante enquanto o estudo do direito penal ou do direito processual penal ou até mesmo da política criminal. Às vezes, se tem a impressão de que dentro das denominadas ciências criminais, a criminologia ela foi deixada de lado enquanto se deu muita importância às outras ciências que se desenvolveram e acabaram por ganhar status dentro da ciência jurídica. Porém, é comum encontrar pessoas discutindo, por exemplo, em redes sociais, o problema da violência urbana, a escalada da corrupção, o aparelhamento do crime organizado. É possível dizer que atualmente todo mundo comenta sobre futebol e violência. E aí, dentro desse cenário, existem milhares de técnicos desse esporte. E na mesma proporção, vários criminólogos. Então, os meios de comunicação evoluíram nas últimas décadas e com o uso frequente das redes sociais, que dão às pessoas a possibilidade de tecer opinião sobre qualquer assunto, a discussão a respeito da criminalidade, ela passa a ser então constante, principalmente nos casos de maior repercussão, quando são divulgados aí pela mídia. Então, conhecer as premissas e os métodos da criminologia como ciência vai apurar a visão crítica e científica daquele que se propõe a analisar de fato o problema da delinquência. De maneira geral, as pessoas que desconhecem a criminologia, elas são facilmente influenciadas por informações equivocadas, divulgadas torrencialmente todos os dias na mídia e nas redes sociais. Os famosos comentários no post do Instagram, por exemplo. Então, essa parcela leiga da população, ela aceita e ela reproduz comentários fundados em teorias e conceitos que não são científicos e que acabam por anuviar a sua percepção a respeito das causas reais do fenômeno delitivo e que permitem, é evidente, a manipulação da opinião popular para a aprovação de medidas que vão ser meramente paliativas, simbólicas, medidas de urgência e que nada fazem para atingir o cerne do problema. Então, estudar a criminologia, além de ser importante, é extremamente necessário. O incremento da complexidade dos fenômenos criminais, como o aumento da violência urbana e o crescimento gradativo da população carcerária, do caos do estabelecimento penal, são motivos que significam e são significativos para a ascensão da criminologia. Ciência que pode, então, fornecer respostas que são mais pormenorizadas a esses problemas. Primeiramente, antes da gente entrar ao tema criminologia de forma específica, é necessário a gente fazer uma reflexão sobre a localização dessa ciência dentro do direito. E de antemão é importante saber que ela já se encontra alocada nas chamadas ciências sociais. No estudo das ciências criminais, tendo como referência a doutrina, a gente consegue pontuar e afirmar que temos 3 pilares que sustentam essa ciência, as ciências criminais: o direito penal, a criminologia e a política criminal. Quando a gente fala em direito penal, nós estamos falando de uma ciência que é normativa, lógica, abstrata, dedutiva. Então, o direito penal, em seu palco de atuação, tem o papel de criar normas penais incriminadoras, de regulamentar a teoria do crime, a teoria da pena, a teoria da norma penal. A criminologia, por sua vez, ela não deixa de perseguir o mesmo caminho que o direito penal, no sentido de analisar como prevenir e reprimir a criminalidade. Porém, a criminologia ela vai agir de uma forma, de um modo completamente diverso ao direito penal.
A criminologia ela é uma ciência empírica, ou seja, de análise da realidade prática. Sendo assim, ela não é uma ciência normativa, abstrata e jurídica como é o direito penal. Já a política criminal, por sua vez, ela apresenta diretrizes, soluções para o enfrentamento da criminalidade. Então, política criminal ela seria uma disciplina que oferece aos poderes públicos as opções científicas, concretas e, mais adequadas para o controle do crime de uma determinada região, por exemplo. Então, iniciando um estudo mais voltado para a criminologia, a gente vai perceber que ela vai observar a realidade de forma nua e crua, de forma empírica, de forma prática, e com essa análise reiterada de vários anos, a criminologia ela passa a estabelecer algumas conclusões importantes. E essas conclusões, não raras vezes, são aproveitadas e utilizadas pela política criminal e pelo direito penal, até mesmo como razões e fundamentos para a criação de novas normas penais incriminadoras. Prova disso, gente, é o fato de que, não raras às vezes, nós encontramos fundamentos criminológicos dentro da própria exposição de motivos do Código Penal e de leis penais especiais. Um exemplo de política criminal, para que a gente possa aqui, já a priori, desvincular ela do seu conceito científico, e aqui vai ser um exemplo bem aleatório para a gente poder entender essa diferença. Imagine que determinada área de um determinado estado apresenta uma alta e expressiva incidência de crimes sexuais. Ao analisar os fatores envolvidos nos estudos, se verifica que o local da ocorrência dos crimes se trata de uma área escura, ou seja, ausência de iluminação pública, um local deserto, sem presença de pontos de ônibus, sem presença de pessoas que percorrem longos trajetos, com alguma frequência, além de ser uma região envolvida por uma grande mata. Então, após essa análise que é feita em loco, é possível se verificar que esses fatores reunidos favorecem de maneira expressiva a ocorrência desses delitos sexuais e aí justificam o aumento da incidência desses crimes sexuais. A criminologia, ela vai realizar essa análise clínica. O criminólogo, ele vai em loco, buscando entender o porquê determinado delito vem ocorrendo e crescendo significativamente. E aí, com isso, ele estabelece critérios para o fenômeno dessa criminalidade. Vai analisar o delito, o delinquente, a vítima e as formas de controle social. O direito penal, dentro da sua esfera de atuação, ele vai se preocupar em amoldar, em encaixar determinada conduta criminosa ao tipo penal específico. E aí depois vai dar suporte para que as agências de controle, como a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, o sistema prisional, possam vir a atuar de forma eficaz. Já a política criminal, dentro desse exemplo, desse cenário, vai ficar incumbida de produzir, de buscar diretrizes práticas para resolver ou amenizar determinado problema relacionado ao fato criminoso apresentado, na busca de diminuir, de mitigar a criminalidade. Então, seguindo esse exemplo, o que poderia acontecer aqui dentro desse cenário? O chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, ele pode determinar algumas medidas. Por exemplo, que seja instalado o dobro de lâmpadas no local onde os delitos estão ocorrendo com maior frequência, então melhorar a iluminação pública, implantar um posto da Guarda Municipal na região, liberar a construção de linhas de ônibus, de pontos de ônibus em locais ali estratégicos. Então, observem que a política criminal, embora esteja baseada em aspectos e natureza criminológica, ela é uma diretriz, uma solução prática baseada em um conhecimento próprio, em um método próprio. Quando falamos em criminologia, é importante ressaltar que estamos lidando com estudos de 200, 300 anos atrás. E sobre esse avanço, sobre o avanço desses estudos, a gente se depara com o seguinte questionamento. Ou seja, tudo ocorreu, se concretizou de uma forma linear? Ou seja, ao acabar uma escola da criminologia, outra começava na sequência? Será que foi assim que funcionava? Que funcionou ao longo desses anos?
A resposta para esses questionamentos é não. Uma vez que a gente bem sabe que movimentos históricos em todos os momentos influenciaram e ainda influenciam na produção e na evolução da criminologia. Nós, ousamos dizer que talvez o principal fenômeno histórico que tenha influenciado a criminologia e aí atuou como um verdadeiro divisor de águas tenha sido o período pós-guerra, o fim da Primeira Guerra Mundial principalmente. Até a Primeira Guerra Mundial, quem detinha o poder bélico, o poder financeiro, econômico, cultural do mundo era a Europa. E isso se comprova pelo fato de que todas as produções criminológicas de referência dessa época são da Europa, em específico, a Itália. Então, após esse período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, e devido a todas as suas consequências, nós temos o deslocamento desse eixo político, econômico, cultural, entre outros, para outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Com isso, a gente passa a ganhar campo fértil para discutir novas ideias criminológicas. A palavra em si, criminologia, ela foi usada pela primeira vez em 1883, por Paul Torpenard, 1883, e foi aplicada de forma internacional por Garofalo, em seu livro Criminologia, no ano de 1885. A gente consegue conceituar a criminologia como sendo a ciência empírica, ou seja, baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor, do comportamento delitivo, a vítima e o controle social das condutas criminosas. A criminologia, ela é uma ciência do ser, empírica, na medida em que seu objeto, crime, criminoso, vítima e controle social, formal ou informal, é visível no mundo real e não no mundo dos valores como ocorre no direito, que é uma ciência do dever ser. Então, normativa e valorativa. A interdisciplinariedade da criminologia, ela decorre da sua própria consolidação histórica como ciência dotada de autonomia, à vista da influência profunda de diversas outras ciências, como a sociologia, a psicologia, a medicina legal, dentre outras, tá? Então, até o século XX, a criminologia ela só se preocupava, e somente com isso, com o delito e o delinquente, ou seja, o crime e o criminoso. Contudo, porém, entretanto, todavia, e principalmente após o mencionado giro criminológico, passa-se a discutir outros aspectos tão relevantes quanto para a criminologia, como a vítima e o controle social. Quando nós falamos em marco científico, é importante que se estabeleça qual foi a primeira obra, a primeira produção dessa determinada etapa científica da criminologia. E aí, nesse sentido, eu destaco aqui a obra O Homem Delinquente, de 1876, de César Lombroso. Ele foi um marco científico, sendo a obra inaugural da fase positivista. E aí vocês podem me perguntar, E a obra dos delitos e das penas que a gente fica lendo na faculdade o tempo todo? De 1764, do Marquês de Beccaria ou César Bonenzana. Esse autor, pessoal, dessa obra, foi o autor da primeira obra da escola clássica. E a obra, apesar de abordar aspectos relevantes para a criminologia, ela está na etapa pré-científica da escola clássica. E o método adotado pela escola clássica, e a gente vai ver isso em momento oportuno, era um método do direito penal, normativo, lógico, abstrato. Então, apesar da gente ter uma obra mais antiga que a de Lombroso, é somente a partir da etapa científica que temos o chamado marco científico ou marco teórico. Então, é na etapa do positivismo e não durante a escola clássica, tá? Na escola clássica, para vocês entenderem um pouquinho melhor, já antecipando um pouco aí os nossos próximos bate-papos aqui em relação a esse assunto, na escola clássica se dava muita importância ao livre-arbítrio. Entendia-se que a pessoa ela tinha o livre-arbítrio
para poder escolher entre o bem e o mal. E aí, caso ela escolhesse o mal, por exemplo, o direito penal deveria intervir. Então, era de uma forma bem normativa, de uma forma bem abstrata, diferentemente da escola positivista, que nasce com uma nova proposta para analisar de fato o comportamento e até mesmo a questão relacionada à subjetividade do delituoso, do criminoso, para poder buscar algumas soluções que sejam mais coerentes para o cometimento de eventual delito, tá? Então, no próximo bloco, nós falaremos mais sobre essa importante matéria e adentraremos já em novos assuntos para podermos debater, tá bom? Então, até já!